Você já parou para pensar no que faria se uma criança, em plena luz do dia, parasse diante de você faminta, sem pedir dinheiro, apenas pedindo uma chance para lavar a louça em troca de comida? Pois essa cena não aconteceu em um filme, nem em um livro. Aconteceu numa rua comum, em frente a um restaurante cheio, e transformou para sempre a vida de quem teve coragem de enxergar. Era a hora do almoço. O movimento dentro do restaurante era intenso. O cheiro de arroz fresco, feijão fumegante e carne grelhada escapava para a rua. Garçons apressados equilibravam pratos. Risadas se misturavam ao tilintar de talheres. Celulares vibravam em cima das mesas. O ambiente respirava normalidade. Do lado de fora, porém, a realidade era outra. Ali, encostada na parede, estava Lia, 9 anos de idade, mas com um olhar que carregava mais cansaço do que se espera de alguém tão pequeno. O corpo magro denunciava a fome. A roupa encardida, desbotada pelo tempo, pendia frouxa sobre os ossos. Os sapatos velhos deixavam passar a poeira do asfalto. Mas não eram esses detalhes que mais chamavam a atenção. Eram os olhos. Olhos fundos, fixos em cada prato que passava pela porta da cozinha. Ela não pedia, nunca pedia. Só observava, com um aperto no estômago que parecia rasgar por dentro. Os transeuntes fingiam não ver. Um motorista acelerou o carro no sinal, fechando o vidro depressa. Uma senhora ajeitou a bolsa e atravessou para o outro lado da rua. 2 jovens riram, disfarçando o incômodo, e seguiram em frente. Era sempre assim, mais fácil virar o rosto. Lia, porém, naquele dia, não resistiu. Segurou a barriga com a mão pequena e tomou uma decisão. Respirou fundo, atravessou a rua devagar, desviando dos carros, até alcançar a porta de vidro. Empurrou com cuidado e entrou. O salão iluminado pareceu enorme, cheio de vozes e olhares. Cada passo dela deixava marcas de lama no chão claro. O garçom que estava mais próximo franziu a testa, avançando 2 passos para barrá-la. Ei, menina, aqui não é lugar para você. Antes que ele a empurrasse para fora, Lia ergueu os olhos e com voz baixa, fina, mas firme o suficiente para cortar o ar, disse: Moço, eu posso lavar a louça para comer as sobras? O silêncio que se formou foi imediato. Um casal parou de mastigar. A garçonete congelou no meio do caminho. O homem que falava alto ao celular soltou uma risada pelo nariz. A frase ecoou como um soco no estômago de todos. O garçom hesitou, envergonhado, pronto para colocá-la para fora. Mas antes que pudesse reagir, uma voz veio do fundo. Deixa ela aí. Era Otávio, o dono do restaurante. Um homem de presença marcante, ombros largos, rosto fechado. Não era de falar muito, mas quando dizia algo, todos ouviam. Ele se levantou devagar, caminhou até a porta. Primeiro olhou para Lia, depois para os clientes que cochichavam, e finalmente encarou o garçom. Traz um prato completo para ela, igual ao da mesa 3, e um suco também. O garçom arregalou os olhos. Senhor, mas... Igualzinho, cortou Otávio. Ela vai almoçar aqui. O salão ficou pesado de silêncio. Alguns clientes se entreolharam. Outros balançaram a cabeça em reprovação. Um homem de terno resmungou. Isso aqui é um restaurante, não uma sopa comunitária. Otávio virou lentamente a cabeça para ele. A voz baixa, mas certeira, cortou o ambiente. E você é o quê? Juiz de quem merece comer? O homem ficou sem resposta. Mexeu no guardanapo e fingiu que não tinha falado nada. Enquanto isso, Lia permanecia em pé, imóvel, sem acreditar no que estava acontecendo. Só quando o prato chegou diante dela, arroz branco, feijão bem temperado, bife acebolado, batata frita dourada e um copo de suco, é que ela ousou se sentar. Não sorriu, não disse nada. Apenas juntou as mãos como quem agradece em silêncio e começou a comer. Cada garfada era lenta, cuidadosa. Não havia pressa. Ela comia como quem temia que, a qualquer momento, alguém arrancasse o prato de suas mãos. Seus braços magros tremiam levemente, mas seus olhos estavam fixos na comida, ignorando os olhares atravessados ao redor. Na mesa do canto, uma senhora murmurou: Daqui a pouco isso aqui vai virar abrigo de rua. Otávio ouviu, mas não respondeu. Encostou-se no balcão, cruzou os braços e continuou observando a menina. Não precisava de palavras. Seu olhar firme dizia tudo. A cada garfada que Lia dava, o restaurante parecia desacelerar. O barulho continuava, mas havia uma nova atmosfera.
uma mistura de desconforto e reflexão que ninguém sabia explicar. E naquela tarde, ninguém ali imaginava que aquela pequena menina invisível mudaria para sempre não só a vida de Otávio, mas a de todos que presenciaram aquele instante. E você, o que faria se presenciasse uma cena como essa? Já viveu algo parecido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Quero saber a sua visão sobre essa história. Lia terminou a refeição em silêncio, raspando o prato até o último grão de arroz. O copo de suco ficou vazio, e ela encostou os braços magros sobre a mesa, como se ainda não acreditasse no que tinha acontecido. Não havia sorriso, nem lágrimas. Apenas aquele olhar fixo, uma mistura de surpresa e cautela, como quem sabe que momentos assim não costumam durar. Os clientes, por outro lado, não conseguiam disfarçar. Uma parte cochichava em tom de crítica, outros simplesmente fingiam não ver. Mas todos sentiam o impacto daquela cena. O desconforto pairava no ar. "Isso vai pegar mal para o restaurante, senhor", murmurou o garçom mais novo ao passar por Otávio. Otávio não respondeu. Continuou firme, apoiado no balcão, os olhos atentos à menina que mastigava devagar. Para ele, não era a primeira vez que via alguém ser tratado como invisível. Sabia bem como era estar do outro lado. Na mesa central, um cliente de terno, sempre com a voz impostada e gestos exagerados, não resistiu em elevar o tom. "Olha, com todo respeito, mas isso aqui é um estabelecimento comercial. Se cada um que passar com fome entrar, não vai sobrar mesa para quem paga." Algumas pessoas riram de forma contida. Outras desviaram o olhar, constrangidas. Lia baixou a cabeça, sem entender exatamente as palavras, mas percebendo o peso dos olhares sobre si. Otávio, então, caminhou alguns passos até a frente da mesa do homem e falou baixo, mas com a firmeza de quem não precisa gritar para ser ouvido. "O senhor está incomodado porque alguém comeu um prato de arroz e feijão? Não é isso, mas existe lugar para cada coisa", respondeu o homem, tentando manter a pose. "Existe sim." Otávio se inclinou levemente para a frente. "E na minha casa, quem tem fome tem lugar à mesa." O cliente abriu a boca para retrucar, mas não encontrou resposta. Mexeu no guardanapo desconcertado e voltou a olhar para o prato diante dele, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Lia terminava sua refeição. Tomou o último gole de suco, limpou a boca com o dorso da mão e, finalmente, ergueu os olhos em direção a Otávio. Não disse nada, mas o gesto foi claro. Um aceno tímido, um agradecimento silencioso. Otávio apenas assentiu com a cabeça e voltou a caminhar até o balcão. Mas dentro dele, aquele olhar mexia com algo profundo, quase esquecido. Alguns minutos depois, quando Lia se levantou, parecia leve, embora ainda frágil. Segurava os talheres com cuidado, como se tivesse medo de deixá-los cair. Antes que pudesse sair pela porta, Otávio fez um sinal para um dos garçons, que correu até a cozinha e voltou com uma pequena sacola de papel. Dentro havia um pão fresco, uma fruta e uma garrafinha de suco. Otávio entregou a sacola em silêncio. Lia pegou com as duas mãos, hesitante, e murmurou baixinho: "Obrigada, moço." Não havia lágrimas, nem um sorriso largo, mas seus olhos brilhavam com algo raro, a certeza de ter sido vista. Ela saiu devagar, atravessou a rua e desapareceu na multidão. Os clientes voltaram a conversar, os talheres voltaram a tilintar e o restaurante retomou seu ritmo normal. Mas Otávio não conseguiu simplesmente esquecer. Pouco tempo depois, já sem o avental, ele também saiu. Seguiu à distância os passos da menina, atravessando duas ruas, entrando por uma viela estreita, até vê-la dobrar a esquina de um terreno baldio. No fundo, um barraco de madeira com plásticos improvisados no telhado servia de abrigo. Lia entrou pela lateral, e Otávio pôde ver, escondido, uma mulher magra, com a pele pálida e o olhar cansado, sentada sobre um colchão no chão. Era a mãe dela. Lia entregou a sacola, e a mulher a abraçou com força, como quem recebia muito mais do que pão e fruta. Otávio baixou os olhos, respirou fundo e voltou pelo mesmo caminho. Dentro do restaurante, fechou-se no pequeno escritório dos fundos. Abriu a gaveta e tirou uma fotografia antiga. Na imagem, um menino magro sentado na calçada, os braços cruzados sobre os joelhos. Ao lado dele,
Um velho cozinheiro de jaleco branco, sorrindo. Passou o dedo sobre o papel amarelado. Ninguém ali sabia, mas aquele gesto de bondade o fazia lembrar da única vez em que alguém lhe estendeu a mão na infância. Ele também já havia conhecido a fome, a invisibilidade, a vergonha de pedir. Na manhã seguinte, antes mesmo de abrir o restaurante, Otávio preparou 2 marmitas quentes. Colocou uma garrafa térmica com chá e uma fruta dentro de uma sacola de papel reforçado. Sem avisar ninguém, atravessou o quarteirão, seguiu até o mesmo barraco e deixou tudo discretamente na porta. Colocou um bilhete em cima. Se precisarem, estou na esquina. Depois voltou para o restaurante e começou o dia como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes repetiu o gesto. Sempre cedo, sempre em silêncio, sempre sem aparecer. Às vezes deixava comida, às vezes roupas dobradas, às vezes remédios escondidos no fundo da sacola. Nunca bateu à porta, nunca pediu nada em troca, apenas cuidava à distância. Pouco a pouco, a mulher foi recuperando as forças. Márcia, esse era o nome dela, já conseguia se levantar. Passou a pentear os cabelos de Lia, a sorrir timidamente quando a menina mostrava um desenho feito num caderno velho. A comida constante devolvia cor às suas faces. Otávio observava de longe, sempre ao retornar pelo mesmo caminho no fim da tarde. Via a porta entreaberta, ouvia risos baixos, enxergava a menina brincando no chão de terra. E certa vez, percebeu um desenho colado na madeira da entrada. 2 figuras de mãos dadas, uma criança e um homem grande, sem rosto, apenas silhuetas. Ele entendeu. Guardou aquela imagem na memória como quem recebe uma promessa. Naquela noite, novamente no escritório, olhou a foto antiga mais uma vez. Lembrou-se do cheiro da sopa que o velho cozinheiro lhe oferecera tantos anos atrás, sem julgamento, sem perguntas. Lembrou-se da sensação de ser visto, de ser tratado como humano pela primeira vez. Agora era a vez dele. O convite veio simples, escrito à mão, deixado dentro da sacola de papel junto da comida. Hoje quero te convidar para almoçar de novo, você e sua mãe. Não precisam ter vergonha, só venham. Tem uma mesa esperando por vocês. No rodapé, o nome de Otávio e o endereço do restaurante. Naquele dia, às 13 horas em ponto, Lia apareceu de mãos dadas com a mãe. Márcia usava um vestido antigo, mas limpo. Os cabelos estavam amarrados e havia um batom discreto nos lábios, como quem tentava disfarçar a insegurança. Entraram pela porta principal, hesitantes, observadas por alguns clientes curiosos. Um garçom correu até a cozinha para avisar. Otávio veio pessoalmente recebê-las. Pela primeira vez em muito tempo, abriu um sorriso contido e fez um gesto com o braço, indicando uma mesa afastada, perto da janela. Entrem, essa casa também é de vocês. Sentaram-se com cuidado, como se não soubessem ao certo se era permitido. Otávio pediu que servissem o prato do dia. Arroz com lentilha, frango grelhado, purê de batatas, salada fresca. Para beber, suco de caju. De sobremesa, bananas caramelizadas, um doce simples, mas feito com capricho. Durante a refeição, quase não falaram. Lia comia devagar, olhando de vez em quando para Otávio como se buscasse confirmação de que podia continuar. Márcia, emocionada, segurava os talheres com as mãos trêmulas. Quando terminaram, Otávio respirou fundo, apoiou os braços na mesa e contou. Eu também cresci na rua. Fui largado ainda pequeno. Dormi em terminal de ônibus, procurei comida no lixo. Até que um dia um cozinheiro me deu um prato de sopa sem perguntar nada, sem me julgar. Foi por causa disso que sobrevivi. Se hoje eu posso oferecer algo, é obrigação minha fazer. Márcia levou a mão à boca, tentando conter as lágrimas. Lia, de olhos arregalados, absorvia cada palavra. Otávio continuou. Você, Márcia, pode começar a trabalhar aqui se quiser. Não é pesado. Um turno, ajudando na cozinha, organizando talheres, carteira assinada, vale transporte. Tudo certo. Márcia demorou a responder. As lágrimas correram antes mesmo que ela conseguisse dizer qualquer palavra. Lia apertou o braço da mãe, quase como se pedisse para aceitar. Eu não sei se consigo, balbuciou Márcia. Vai conseguir. Otávio falou com firmeza. Aqui ninguém anda sozinho. Virando-se para a menina, ele completou. E você vai estudar.
Já falei com a escola municipal aqui perto. Tem vaga. Você merece estar lá. Foi nesse instante que o rosto de Lia mudou. Pela primeira vez ela sorriu. Pequeno, contido, mas verdadeiro. Na mesma semana, Márcia começou a trabalhar no restaurante. Vestiu uma calça preta simples, uma camiseta branca limpa que recebeu de uma das cozinheiras e prendeu os cabelos num coque improvisado. Os olhos ainda carregavam medo, como se temesse ser mandada embora a qualquer instante. Mas ninguém gritou, ninguém a tratou mal. No ambiente de Otávio, respeito era regra. No início, Márcia se atrapalhava. Guardava talheres no lugar errado, derrubava copos, pedia desculpas em excesso. Mas aos poucos foi ganhando firmeza. Aprendeu o ritmo da cozinha, decorou o gosto dos fregueses mais antigos e já não se curvava tanto quando falava. Os funcionários, que a princípio cochichavam, começaram a se calar diante da dedicação dela. Lia, enquanto isso, ficava sentada num cantinho discreto da cozinha, com um caderno novo no colo. Otávio havia comprado discretamente junto com lápis, borracha, apontador e uma mochila azul. Disse que era emprestado até que ela entrasse na escola. Ela passava as horas desenhando, mesas cheias, garçons correndo, a cozinheira de avental com uma flor no cabelo, e desenhava também Otávio, sempre de braços cruzados no balcão. Mas havia um detalhe. Nos desenhos, ele sorria. Na terceira semana, chegou o dia da matrícula. Otávio acompanhou Lia até a escola. Não disse uma palavra no caminho, mas a firmeza de sua presença bastava. Márcia chorou quando viu a filha de uniforme azul marinho, segurando a lancheira nova. Foi a primeira vez que Lia estudava de verdade. O tempo começou a transformar o que antes parecia impossível. Márcia ganhou peso. A cor voltou às suas bochechas. Já não abaixava tanto a cabeça. Nas pausas do almoço, sentava-se com os colegas, partilhava histórias, ria baixinho. À noite, ajudava a fechar o restaurante com segurança. Otávio, por sua vez, observava tudo com a mesma seriedade. Não era homem de discursos, mas a cada dia que passava, a cozinha ganhava uma harmonia nova. Os funcionários começaram a tratá-la como parte da equipe. Lia, por sua vez, tornou-se presença querida. Recebia um aceno, um boa tarde carinhoso. Era como se todos tivessem entendido que, naquele espaço, dignidade não era favor, mas direito. Alguns clientes notaram a mudança. Viam Márcia atendendo com atenção, lembrando os pedidos de cada freguês. Viam Lia espiando da porta da cozinha, tímida, mas já sorridente. E pouco a pouco, aquela cena que no início causava reprovação, começou a gerar respeito. O restaurante, que sempre funcionara com o compasso do lucro e da pressa, parecia ter encontrado um novo ritmo. Não mais apenas um lugar para servir refeições, mas um espaço onde vidas se reconstruíam. Otávio nunca falou sobre isso em voz alta. Para quem perguntava, dizia apenas: "Ela trabalha aqui, a filha estuda." É isso. Mas todos sabiam que era mais do que isso. O silêncio de Otávio dizia muito mais que palavras. Uma tarde, Lia entregou a ele um desenho dobrado. Nele, um coração com 3 figuras dentro. Uma mulher, uma menina e um homem de avental. Otávio guardou no bolso sem abrir. Só mais tarde, sozinho no escritório, desdobrou o papel, encostou-o na parede e ficou olhando com os olhos marejados. Não chorava fácil, mas naquele momento, alguma coisa dentro dele se quebrou de vez. Foi nesse mesmo período que ele decidiu instalar uma pequena prateleira perto do caixa. Em cima, deixou um bilhete escrito à mão: "Se você tiver fome e vergonha de pedir, pegue aqui, ninguém vai te julgar." Colocou pães embrulhados, frutas frescas e potes de comida do dia anterior. Alguns funcionários questionaram se isso não atrairia gente demais. Otávio respondeu simples: "Se atrair gente com fome, então é isso mesmo que tem que atrair." Naquela noite, pouco antes de fechar, um menino entrou correndo, pegou um saquinho de pão e sumiu na rua. Ninguém disse nada. Lia, que observava a cena, comentou baixinho: "Ele tem o mesmo olhar que eu tinha." Otávio assentiu em silêncio. Não precisou falar mais nada. A transformação já estava em andamento. E a cada dia, aquele restaurante deixava de ser apenas um negócio. Tornava-se um abrigo invisível de dignidade, moldado pelo silêncio de um homem que conhecia a fome e pela coragem de uma menina que ousou pedir. O tempo passou, e o restaurante de Otávio nunca mais foi o mesmo.
Não que tivesse perdido clientes ou que o movimento tivesse diminuído. Pelo contrário, aos poucos, aquele espaço foi ganhando uma atmosfera diferente, quase invisível para quem entrava pela primeira vez, mas perceptível para quem o frequentava com frequência. Márcia já não andava encolhida. Chegava todos os dias de uniforme limpo, cabelos presos com firmeza e uma postura ereta, como quem tinha reconquistado um lugar no mundo. No começo, os clientes a olhavam com curiosidade, alguns ainda com certo preconceito velado. Mas rapidamente perceberam sua dedicação. Sabia o nome dos fregueses mais assíduos, lembrava detalhes dos pedidos, trazia o café exatamente como cada um gostava. Aos poucos ganhou respeito e até mesmo carinho. Lia, por sua vez, passou a frequentar a escola com regularidade. O uniforme azul marinho a deixava orgulhosa. A mochila nova balançava nas costas enquanto ela atravessava a rua todas as manhãs. Depois das aulas, aparecia no restaurante, fazia as tarefas num cantinho da cozinha e às vezes ajudava a dobrar guardanapos. Gostava de desenhar as cenas do dia, garçons correndo, clientes sorrindo, panelas fumegando. E sempre, em algum canto da folha, desenhava também a figura de Otávio, agora com um sorriso que ela mesma imaginava. No final do primeiro bimestre, trouxe o boletim para mostrar. Todas as notas acima da média. No rodapé, a professora havia escrito: Lia é dedicada, solidária e tem sido exemplo para os colegas. Otávio leu o papel em silêncio. Olhou para a menina, que aguardava ansiosa, e perguntou apenas: Você gostou da escola? Gostei sim. Respondeu com firmeza. Quero continuar. Um dia, vou escrever um livro com a história da minha mãe e a minha também. Otávio respirou fundo. Levou a mão ao bolso e tirou um marcador de livros antigo, um pedaço de papel amassado com uma frase escrita à mão. Quem te olha por fora nunca imagina o que você carrega por dentro. Estendeu para Lia. Quando você escrever esse livro, guarda isso aqui como lembrança. A menina recebeu o objeto com cuidado, como quem segura algo valioso demais para ser tocado. Obrigada. Foi uma das raras vezes em que Otávio sorriu de verdade. Não um sorriso rápido, contido, mas inteiro, sincero, leve. Naquela noite, o restaurante fechou mais cedo por causa da chuva forte que alagava as ruas. Enquanto os funcionários recolhiam as cadeiras, Otávio ficou parado na porta, observando a água escorrer pela calçada. Do outro lado da rua, avistou um garoto de uns 10 anos, roupas molhadas, uma sacola rasgada pendurada no ombro. Andava encolhido, com passos rápidos, tentando se proteger. Tinha o mesmo olhar de desconfiança que um dia já foi o de Lia. Otávio não pensou 2 vezes. Voltou para dentro, pegou um pacote de pão e frutas, colocou numa sacola plástica e atravessou a rua. Entregou nas mãos do menino sem dizer nada. Apenas um aceno de cabeça. O garoto agarrou a sacola contra o peito e saiu correndo, como se tivesse recebido um tesouro. Ao voltar para o restaurante vazio, Otávio desligou as luzes uma a uma, deixando apenas o letreiro iluminado. Antes de ir embora, passou pela prateleira próxima ao caixa. Arrumou os pães embrulhados, trocou as frutas que já estavam maduras demais e escreveu um novo bilhete. Aqui ninguém precisa pedir licença para ser tratado com respeito. Fechou a porta e caminhou pela rua molhada. Logo adiante, encontrou Márcia e Lia dividindo um guarda-chuva. As duas sorriram ao vê-lo. Márcia desejou boa noite e Lia acenou com a mão. Ele apenas retribuiu com um gesto discreto e seguiu andando. Mas no fundo sabia. Aquelas duas tinham mudado não apenas o rumo da própria vida, mas o dele também. O restaurante seguiu funcionando, as contas continuaram sendo pagas, o movimento manteve-se estável. Para quem passava rápido, parecia o mesmo lugar de sempre. Mas quem prestava atenção percebia que havia algo diferente no ar. Não era caridade, não era assistencialismo. Era algo mais profundo. Dignidade devolvida, esperança restaurada, humanidade resgatada em silêncio. Porque Otávio nunca procurou manchetes, entrevistas ou aplausos. Jamais contou essa história em voz alta. Para todos, era apenas um homem sério que cuidava bem do seu restaurante. Mas para Lia e Márcia, ele foi muito mais que isso. Foi a prova de que um único gesto pode mudar destinos inteiros. E de alguma forma,
Para todos os que presenciaram aquele primeiro dia, quando uma menina entrou pedindo para lavar a louça em troca de comida, algo também mudou. Talvez tenham voltado para casa pensando diferente. Talvez tenham lembrado de alguém que ignoraram na rua. Talvez tenham entendido que a fome não é só a ausência de comida, mas também a ausência de olhar, de reconhecimento, de pertencimento. Na vida, nem sempre podemos mudar o mundo inteiro, mas podemos mudar o mundo de alguém. E às vezes, isso é o suficiente. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém especial. E deixe aqui nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Vou adorar saber até onde essa mensagem chegou. E claro, não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que aquecem o coração. Até a próxima.